Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou estrategista híbrido. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algo que talvez você ainda não pensou sobre isso. Em qual momento que você vai tirar o pé? Porque a gente é meio que doutrinado e treinado que trabalhar é algo extremamente importante. E quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho e mais sucesso eu vou ter. Mas você já pensou em qual momento você vai tirar o pé? E hoje a gente vai falar vamos discutir um pouco sobre isso. O que seria tirar o pé? Como é que eu posso fazer isso? Será que você pode fazer isso hoje? Será que as coisas que você faz hoje estão te direcionando para você poder fazer isso? Ou será que quando acontecer, e isso acontecer de forma obrigatória, será que você vai conseguir se manter tendo qualidade de vida? Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Você já pensou em quando ou como você vai fazer para tirar o pé? Mas antes de eu começar a falar sobre o conteúdo, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é um estrategista híbrido. Estrategista híbrido foi o nome que eu acho que fui eu que inventei, né? Que eu depois que eu conversei com alguns empreendedores e esses empreendedores muitos tinham muito tempo de carreira, muita autoridade na parte física, né? Eles ou tinham um negócio, eu já atendia, eu tinha um produto físico, e eu sempre trabalhava com essa parte digital, que o digital veio muito forte, principalmente na pandemia, e aí eu tentava trazer essa parte do digital. E eu entendi que eles queriam juntar os dois. Então eu tentei pensar e bolar uma estratégia de qual que seria a melhor forma de fazer isso. E eu entendi, acho que deve ser algo meio óbvio para todos, que a internet, as redes sociais, têm um poder de alcance muito grande. Por exemplo, se hoje você abrir uma live, ou se você postar um stories, ou alguma coisa no feed, ou um vídeo no YouTube, pelo menos, umas 50 pessoas vão assistir. Agora, se você tem um negócio e você parar para pensar que, por exemplo, se você é um médico e você tem uma sala de espera que tem 50 pessoas esperando, isso é uma quantidade muito grande. Mas no mundo digital, na internet, isso é muito pequeno. Então a gente traz esse potencial de alcance das redes sociais e junto a gente pega toda a autoridade com tempo de carreira, com conhecimento sobre o produto e essa autoridade do mundo físico. E a gente faz um bem bolado e bola uma estratégia para a gente conseguir juntar essas duas coisas juntos, juntar essas duas coisas para trazer mais força e alcance para o seu negócio local ou o produto ou o serviço que você presta. Mas agora vamos começar a falar um pouco mais sobre quando se você já pensou em qual momento você vai tirar o pé e se você está indo na direção correta para fazer isso. Antes de eu entrar no conteúdo em si, eu vou contar uma história que para trazer um pouquinho da minha realidade, porque eu já fiz muito isso, né? Eu lá no começo, quando eu terminei o ensino médio, quando eu entrei, eu fiz faculdade de fisioterapia, né? E a faculdade de fisioterapia, eu entrei no hospital, virei especialista cardiorrespiratório, e naquele momento, quando você termina a faculdade, começa a trabalhar, a faculdade não te ensina algumas coisas. Por exemplo, ela não te ensina a vender, não ensina a bolar estratégia, ela te ensina a ser o profissional que você fez na faculdade. Então, eu só sabia ser fisioterapeuta. Então, na minha visão, a forma de eu ganhar dinheiro seria eu trabalhando muito. E a maioria das pessoas trabalham dessa forma. Então, trabalhar de 8, 10, 12 ou mais horas por dia. Então, era desse jeito que eu pensava. E quando eu entrei no meu primeiro hospital grande que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu atendia nesse hospital durante 6 horas. Eu saía desse hospital e ia para uma clínica em um dia e uma outra clínica no outro dia, e ainda tinha uma loja naquela época, eu tinha uma loja de suplementação. E eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha que estar no hospital 7 horas da manhã, eu tinha que acordar umas 5h30 e toda essa correria do dia a dia, eu voltava para casa, era, sei lá, meia-noite que eu ia dormir, meia-noite e meia. E eu sempre trabalhando muito, né? Eu até ganhava dinheiro naquela época, ganhava um dinheiro razoável naquela época, mas teve um dia que eu dormi dirigindo, né? Eu era 1 hora da tarde, o processo do trânsito
Eu saí do hospital e estava indo para uma clínica que eu atendia, o processo do trânsito de ir, parar, continuar, parar, isso fazia meio que uma nina para mim, e todos os dias quase, que eu me lembro, quase todos os dias eu meio que dava umas pescadas, né? Lá na Radial Leste, aqui em São Paulo, eu dava umas pescadas, e teve um dia que as pescadas estavam maiores, né? E eu resolvi antes de eu ir para a clínica, eu resolvi dar uma passadinha em casa para jogar uma água no rosto, porque a minha casa estava no meio do caminho do hospital até a clínica. E aí eu estava na Dutra, e quando eu cheguei na Dutra, por causa desse processo de trabalhar muito e tal, eu lembro que eu meio que dei uma pescada um pouco maior, eu comi a faixa do lado e voltei. E nisso que eu voltei, eu falei, nossa, eu vou ter que ir por dentro, porque pelo menos lá tem mais esquina, tem que parar, enfim. E pensei que lá eu ia acordar, né? Só que aconteceu, eu tava a um quarteirão de casa e eu dormi real, e aí eu bati contra uma caçamba, aquelas caçamba de lixo de entulho, sabe, aquelas grandonas que tem em frente de construção, e eu peguei toda a lateral do carro assim, e graças a Deus não aconteceu nada demais com ninguém, só o meu carro que foi prejudicado. Mas ali me fez pensar em algumas coisas, né? Porque o que adianta eu trabalhar muito se eu não estou tendo nenhum tipo, o que adianta eu trabalhar muito e não ter vida, né? O que adianta, isso é de uma forma subjetiva e bem real, né? Porque ali eu poderia ter perdido a vida, mas existem pessoas que trabalham tanto, isso acontecia antes de eu bater o carro, que eu não tinha vida social, porque quando eu tinha um dia de folga, a única coisa que eu queria era dormir, e eu não tinha paciência de sair de casa para conviver. Então, o que adianta, né? Como a gente pode fazer de uma forma diferente? Que talvez isso esteja acontecendo com você, né? Trabalhando muito, até ganhando dinheiro razoável, não ganhando nada e não tendo tempo para aproveitar realmente o que realmente importa, né? E talvez você meio que se ludibrie com um final de semana, um domingo, lá o começo do mês, quando você está com dinheiro na conta, que você sai, bebe e esquece um pouco da sua vida real e entra numa vida imaginária, que para mim é quando você sai para beber e você entra num mundo paralelo, onde você é rico, que você quer pagar para todo mundo, onde você pode tudo e você fala as besteiras, enfim. E talvez você pode achar que isso é a sua felicidade, mas essa talvez seja só a sua fuga da realidade. E eu acho que isso é importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente é doutrinado a achar que quanto mais trabalha, melhor. Mas talvez, e é uma coisa que hoje eu levo na linha do estilo de vida que eu quero para mim, é que eu tenho como principal objetivo qualidade de vida. Então eu comecei a estruturar desde aquele momento, aconteceram algumas outras coisas até eu conseguir chegar ao momento que eu queria. E hoje eu vivo a minha vida tentando colocar alguns princípios, alguns pontos extremamente importantes, onde eu consigo acordar na hora que eu quero, não quer dizer que eu acordo tarde, mas eu acordo a hora que eu quero, não tenho essa obrigação de acordar é, sei lá, 5:30 da manhã. Eu posso acordar às 5:30 da manhã, mas não tenho essa obrigação. Eu acordo pelo prazer de acordar. Então, cuidar mais do meu corpo, cuidar mais do meu sono, tentar entender mais o que eu realmente gosto de fazer. Então, isso eu acho que é extremamente importante. Talvez agora, se você parar para pensar, e talvez vamos colocar só um ponto fora disso que a gente está falando, pense um pouco sobre o que seria o dia perfeito para você. Como seria esse dia perfeito para você? Se você pudesse descrever, porque a gente trabalha atrás de alguma coisa melhor, certo? E o que seria melhor do que um dia perfeito? Então, vamos colocar que você não precisa gastar, você tem todo o dinheiro do mundo nesse dia. O que você faria? E seria um dia que você iria reproduzir ele todos os dias. Porque se você quer um dia perfeito, você quer que isso seja reprodutivo, você quer que isso seja replicável em outros dias. Então, um dia perfeito, para mim, a meu modo de ver, é isso. E quando eu penso em um dia perfeito, eu tenho o meu conceito de pensar em um dia perfeito. E o meu dia perfeito, ele ainda não é o dia que eu vivo atualmente, mas está muito próximo disso. Então eu tenho tempo de cuidar de mim, eu faço o que realmente gosto, eu trabalho com o que eu gosto. Não quer dizer que eu não tenho meus problemas, eu tenho meus problemas, isso faz parte da vida.
só que hoje eu tenho mais felicidade em viver e fazendo as coisas que eu quero. E talvez você pode ter pensado que o seu dia perfeito pode ser um dia que você, sei lá, passa o dia inteiro na praia, é um dia que você tem caipirinha de um lado, uma porçãozinha do outro, e o solzão, o pezão na areia e as ondas batendo e as ondas rolando. Mas você já parou para pensar, você vivendo isso todos os dias? O que seria isso? Será que você realmente seria feliz dessa forma? Porque se você pensar de uma forma superficial, talvez sim. Uma vez eu escutei que as pessoas vendem, né? O trabalhar na praia, né? Então a foto é o cara numa cadeira, meio que sentado numa cadeira de praia, com o notebook no colo, e é tipo uma foto com a vista para areia e mar. E aí o cara falando assim, pô, já pensou? Você trabalhando lá na praia, o calor que vai estar na praia, a areia no teclado, aí você quer dar um mergulho, você volta todo grudento, e aí você vai lá, passa a toalha e continua trabalhando, e você com um monte de areia no seu computador, aquele calor, enfim. Não, não quero trabalhar desse jeito, não é desse jeito que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar no conforto, porque eu já penso assim, né? Eu quero trabalhar no conforto, num lugar que tem um ar-condicionado, onde tem fique fechado, que eu consiga me concentrar. Então, existem algumas coisas que talvez por você não ter vivenciado e talvez você não ter pensado, você ainda não entende o que seria o real perfeito. O que seria um dia perfeito para mim? Um dia perfeito para mim seria um dia que eu consigo acordar o horário que eu quero, eu consigo fazer a minha atividade física, porque eu gosto de fazer minha atividade física. Seria o dia que eu consigo fazer o meu alongamento, cuidar um pouco ficar um pouco presente comigo mesmo, isso é extremamente importante, autocuidado, né, te dá mais valor e te dá pequenas vitórias já nos primeiros momentos do seu dia. Eu pegar, tomar o meu café de uma forma tranquila, sem eu precisar ficar correndo, como eu já corri muito, tomar café dentro do carro, enfim. Então, tomar aquele meu café olhando para o nada, do lado da pessoa que eu realmente amo, ler o meu livro e trabalhar. E não trabalhar com qualquer coisa, trabalhar com o que eu tenho prazer. E talvez no final da tarde eu fazer um churrasco, fazer uma carne, comer alguma coisa boa e sentir que no dia e mudar a vida de algumas pessoas, conversar com algumas pessoas e trazer um pouquinho de direcionamento para essas pessoas. E esse seria um dia perfeito para mim, né? E passar um tempo com a pessoa ao lado da pessoa que eu amo. Ah, mas você não ia querer sair para jantar nem nada disso? Não, isso seria um dia atípico de um dia perfeito. Porque eu não vou sair, eu não tenho. Imagina eu saindo para jantar todo, mesmo se eu tivesse todo esse dinheiro, eu saindo para jantar todos os dias. Às vezes a gente não tem muita paciência ou não tem muita vontade de sair para uma festa, né, específica de uma pessoa, de um amigo, alguma coisa assim. Você quer ficar em casa meio quietinho. Imagine você fazer isso todos os dias. Agora eu me vejo fazendo isso todos os dias, trabalhando, mudando vidas, tomando meu café. É o que mais ou menos eu faço atualmente, né? Então eu acho que você pensar nisso é extremamente importante, porque quando você pensa no que realmente te faz feliz, você começa a entender que talvez o trabalho que você faz hoje não vai te levar na direção que você deseja ir, porque às vezes você não parou para pensar sobre isso, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando e a gente pode até ganhar um dinheiro e esse dinheiro meio que dá uma camuflada no que realmente a gente quer e aí a gente faz alguma coisa que faz a gente esquecer da nossa realidade. São as pessoas que não gostam do que trabalham ou que fazem, tem muito peso naquilo que está fazendo, só que o salário no final do mês, ele está tudo bem. Então eu prefiro ganhar dinheiro, mas colocar em primeiro lugar e eu ter essa qualidade de vida, porque eu vou viver a vida dessa forma. Eu não quero chegar com 60, 65 anos e começar a viver a vida. Eu prefiro viver a vida desse jeito, nesse momento. Então é dessa forma que eu penso em um dia perfeito. Então, beleza. Se eu estou pensando em tirar o pé, como eu começo a caminhar hoje? Como é que o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga ir nessa direção de começar a construir alguma coisa para eu entender que quando eu tirar o pé, não quer dizer que eu vou parar, quer dizer que eu vou tirar o pé e não vou nessa velocidade, porque eu entendo que a gente tem etapas da vida, né? Existe a etapa da gente correr muito, aprender muito e ganhar muito pouco,
é aquele momento logo no começo, está saindo da faculdade, ou saindo da escola, então tá tudo bem se eu ganhar pouco dinheiro, que agora eu estou aprendendo. E tem um momento onde você já trabalha mais, muito mais, mas ganha mais dinheiro, que talvez seja o segundo momento da vida. E talvez chegue um outro momento que a gente começa a trabalhar menos e ganhando muito mais. Então é dessa forma que eu acho que deve ser pensado. E você hoje está construindo isso? É isso que eu quero dizer. Será que essa é a sua direção para que no momento que você tirar o pé, você pode trabalhar mais, mas porque por tudo que você construiu lá atrás, você está ganhando mais? Então isso tem que ser de uma forma ativa, isso tem que ser um pensamento ativo de como você vai fazer isso. Então, como é que eu fiz para eu conseguir chegar nisso, nesse momento? Então, agora eu estou tentando fazer esse primeiro passo que eu vou falar para vocês. É começar a fazer algo que eu já tenho conhecimento, que eu corro, é o trabalho que eu faço mais correria hoje. Entender como é que eu posso fazer com que isso não gere só dinheiro, não me gere só preço. Eu comece a fazer com que isso gere valor. Porque quando eu faço o agregado e vou montando uma quantidade de valor dentro do que eu faço, vai ter um momento que eu vou colher um fruto muito melhor. Então eu vou conseguir colher, ou vamos por assim, vender algo muito mais caro, né? E para a gente fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer, e foi isso que eu fiz, eu estou contando o que eu fiz, é o primeiro entender o que eu realmente gosto de fazer, o que eu tenho prazer em fazer. Porque lá no hospital, eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, e eu fiquei durante 5 anos dentro do hospital, eu lembro que tinham pessoas lá dentro, que eu estava lá 5 anos, e tinham pessoas que estavam lá 10, 15, 20 anos dentro do hospital, e eles ganhavam quase a mesma coisa que eu ganhava durante todos esses anos. E eles reclamavam todos os dias sobre as dificuldades, sobre como alguns pontos eram ruins trabalhar dentro do hospital. Só que eles nunca tomaram uma atitude ou uma ação para começar a viver a vida que eles realmente gostariam de viver. E eu vi uma dessas pessoas, né? Quando se aposentou dentro do hospital, ela foi para uma outra área totalmente diferente. E aí, diferente de quando eu olhava ela dentro do hospital, sempre muito animada, sempre muito motivada, mas hoje eu vejo felicidade no que ela faz, sabe? E ela teve que esperar os 20 e poucos anos, nem 25 anos dentro do hospital para começar a viver a vida que ela sempre quis. Será que você quer isso para você? Então entenda. E como é que eu faço isso? Pega a sua história. Provavelmente se você lembrar de como foi sua vida antes da faculdade, bem antes da faculdade, ou durante a faculdade e não sendo a faculdade, existem momentos na sua vida que pode ser que você fez alguma coisa e aquilo que você fez é aquela situação que você não vê o tempo passar. Você faz, cansa, é difícil, é trabalhoso, mas é gostoso para você. Você tem o prazer de fazer aquilo. Então, ou durante a faculdade, pode ser até o que você faz hoje. Então, você entender o que te dá prazer em fazer, o que te dá felicidade em fazer. E não quer dizer que são todos os dias que você vai ficar feliz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você acorda feliz, é aquilo que na sexta-feira você ainda vai continuar fazendo no sábado. Né? Não é que o sextou, né? É aquilo que você chega no domingo e você não sente aquele peso de vai ter que fazer isso toda a semana inteira novamente. É você ficar feliz porque você trabalha com o que você realmente ama. Então entenda primeiro isso, porque aí vai ficar muito mais fácil para você começar a estruturar isso que você faz e começar a pensar nisso que você faz de uma forma que você comece a gerar valor. E como é que faz para você gerar valor dentro do negócio que você faz? Ah, um ponto importante que talvez seja algo que você tem que pensar é que eu vejo que, por exemplo, eu acabei de ter uma reunião agora, eu acabei de ter uma reunião onde algumas pessoas trabalham com a internet, né? E aí você escuta, não, eu quero do ano que vem, ou tal ano, ou não sei quantos meses, eu quero fazer tantos mil de faturamento, eu quero fazer não sei quantos de faturamento e tal. Você precisa entender que existem algumas coisas que você, mesmo querendo, dificilmente vai conseguir chegar.
Isso é consciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de atividade física, então eu treino quase todos os dias. E teve uma época que eu estava muito fissurado em treinar musculação mesmo. Sigo dieta até hoje, mas naquela época eu realmente queria competir e tal, não sei o quê. E aí eu passei em médico, passei em nutricionista, fiz minhas marmitinhas, tudo pesado, tudo bonitinho, porque eu queria ser bodybuilder, eu queria competir, eu queria ir pro palco e tal. Só que hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que a minha genética, principalmente agora com a idade que eu tenho, a minha genética, eu não vou conseguir chegar lá entre os top. Eu não posso chegar e ser irônico ao ponto, ou ser ignorante ao ponto de achar que se eu me doar 285.000% eu chego lá. Talvez eu consiga, mas será que vale a pena eu me matar desse jeito para eu conseguir chegar lá? Será que vale a pena isso? Só que o bom de a nossa vida, diferente da competição, diferente de uma competição olímpica, ou de você conseguir fazer essa parte do bodybuilding ou qualquer coisa, a diferença é que a nossa vida, a gente não precisa ser os top. A gente não precisa ser lá entre os melhores do mundo. E a gente nem precisa ser profissional. A gente não precisa ser amador. A gente pode ser saudável. Isso é importante você pensar. Porque se você se doar 200.000% para chegar no lugar lá, tal, não sei o quê, você quer construir um foguete para ir para a Lua, você tem que ter consciência que talvez isso você não consiga. E talvez, será que vale a pena você se doar tanto para isso? Então você pega hoje grandes players, grandes pessoas que falam sobre negócio, investimento, qualquer tipo, atleta, qualquer pessoa que é de alta performance vai falar para ser seu top, e aí você tem que fazer isso, fazer aquilo. Cara, será que é isso que você quer? Porque eles estão meio que treinados, eles estão direcionados para fazer isso, né? Eles já estão chegando lá. Mas a vida, a gente não precisa ser 10, não precisa ser 9, não precisa ser 8, pode ser 7. E você sendo 7, você já está dois números acima da média. E o que a média faz? A média faz trabalha a vida inteira, a média faz isso, tem um dinheirinho que deixa guardado, faz uma viagem todo mês, todo ano, uma viagem boa todo ano, tem um carro e uma casa. E vive pagando os boletinhos dele, fica preocupado, não pode fazer tudo o que quer, e tem aquilo. Isso é o 5. Se você tem um pouco mais de equilíbrio, você consegue montar a sua felicidade desde agora. E aí você vai do 6 para o 7. Eu não preciso ir muito mais para cima, nem também muito mais para baixo. Então eu preciso ter consciência sobre o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo. Então, isso é o bom da nossa vida. A gente não pode, você não precisa querer ganhar 20 milhões de reais. Mas eu acho que não é nenhuma loucura você pensar que você pode ter 5 milhões de reais. Você só precisa se estruturar. E com 5 milhões de reais, você pode criar algumas estratégias para você fazer uma vida e ter, sei lá, um faturamento mensal de 30 mil reais por mês. Então, assim, é loucura, mas não é impossível. Eu falo para você que é mais estratégico e consciente para você conseguir construir algo para chegar lá. E isso que é a importância de você pegar o seu negócio e parar de fazer um negócio que gera apenas preço. Ao invés de você querer vender, que acontece muito, né? Eu vou pôr venda que fica mais fácil de falar. Ah, eu quero vender. Cara, espera. Será que se você gerar mais valor, ao invés de você ter que fazer 10 vendas, você fazer uma venda, essa uma venda porque você gerou valor, essa venda não vai valer como as 10 que você teve que correr atrás? Então, isso é estratégico, você entender o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Então, quando você tem toda essa consciência em relação a qual nível você está, ao que você realmente gosta de fazer, você começa a entender o que você tem facilidade. Dentro do que você gosta, existem coisas que você tem facilidade em fazer. Quando você tem essa facilidade em fazer, você tem mais prazer em fazer. Por exemplo, eu hoje, se eu pegar para ter que fazer uma planilha, colocar números e tal, isso vai me trazer muito estresse. Eu vou demorar um dia inteiro para fazer isso, o que uma pessoa que tem prazer em mexer em planilha, em mexer com números, faz em 30 minutos. Então, eu entender esses meus superpoderes. Quando eu entender esses meus superpoderes, isso que você gosta de fazer,
ao invés de você fazer de forma automática, que a maioria das pessoas fazem, então, se você, eu não sei o que você faz, mas, por exemplo, eu gosto muito de pegar histórias, pegar essas histórias e achar pontos, ou pontos de erros que na trajetória teve, e trazer esses pontos de erros para entender se esses erros passados estão influenciando no presente, e eu fazer com que isso se torne algo para você não errar, e eu entendo a motivação da história da sua vida e pego essa motivação para transformar em propósito e através de criatividade fazer coisas que vão conseguir te nutrir para você conseguir trabalhar essas suas forças e essas suas fraquezas e através de um propósito, por causa da história que você seguiu, a gente tapando os buracos desses problemas que você teve. Então, fica complexo das pessoas entenderem. Então, eu preciso pegar esse dom que eu tenho e entender como é que eu faço isso. Eu preciso tirar do modo automático, que para mim é muito fácil eu escutar e começar a anotar, e tirar desse modo automático e trazer para o modo consciente. Quando eu trago para o modo consciente, eu já não tenho mais um achismo, eu não tenho mais uma habilidade. Eu não sou mais, sei lá, eu não sou mais o Neymar, que eu pego a bola, cai no meu pé, eu driblo e não, eu nem só driblei, passei e fiz o gol. Não, eu entendo como que eu faço para driblar. Eu entendo como é que eu faço para ter sucesso naquilo que eu gosto de fazer e tenho prazer em fazer. E aí o que acontece? O que era algo da sua cabeça se torna um método. E quando algo da sua cabeça se torna um método, esse método começa a ser reproduzível. Você consegue reproduzir esse método com qualquer outra pessoa que também tem essa pequena vontade ou esse pequeno dom. Por exemplo, é como você olhar alguém fazendo um bolo e aquela pessoa está fazendo um bolo e você tipo vê ela pondo farinha, pondo óleo, pondo ovo, pondo manteiga, pondo chocolate, tal, não sei o quê. E aí você meio que vê o bolo sendo feito, o bolo fica pronto e extremamente gostoso. Só que como você não vai conseguir reproduzir aquilo que aquela pessoa está fazendo, porque a receita de bolo está na cabeça dela. A partir do momento que ela pega a receita de bolo e fala assim, precisa de 2 ovos, farinha e óleo. Bata tudo durante 10 minutos até a massa ficar tal. Conforme e aí você consegue reproduzir, você consegue fazer aquele bolo. Talvez não com o sabor que aquela pessoa faz, porque aí tem dom, mas você consegue reproduzir aquilo. Então, quando você pega o que você tem, esse dom que você gosta de fazer, você já entendeu aonde você quer chegar e o que você faz hoje, e tira isso do modo automático e traz para o modo consciente, você criou um método. Quando você cria um método, você pode aperfeiçoar o seu método. Porque às vezes, por exemplo, fazendo um bolo, talvez a pessoa entenda que não precise, vou dar um exemplo que eu não sei muito bem fazer bolo, a pessoa não precisa deixar 25 minutos dentro do forno. Ela fez alguns testes e viu que 20 minutos é o tempo que deixa o bolo melhor. Então, ou por exemplo, se ela deixou 30 minutos, ela queimou o bolo. Então ela entende que passou aqui, ela queima. Então, quando você traz isso que você faz para o modo consciente, você consegue ser mais, ter uma performance melhor. E quando você tem uma performance melhor, você tem mais clareza ainda sobre isso. E aí depois, quando você faz tudo isso, o que você faz? Você explica isso para as pessoas. Porque toda vez que você explica isso para as pessoas, todo esse seu passo a passo, todo esse seu método, você começa a trazer. Eu falo assim: se você é um advogado, se você é um advogado, não, desculpa, se você é um profissional que explica o que você faz como se fosse um advogado, é porque você está com problema. Porque quem realmente entende o que faz, ela explica as coisas difíceis de uma forma simples e fácil. Então, é esse ponto que você tem que chegar. Quando você começar a fazer isso, você começa a gerar algo que é extremamente complexo para muitas pessoas e pode ter certeza que o que você faz com muita facilidade, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade. E aí você começa a explicar algo complexo para as pessoas de uma forma simples. Você pega uma pessoa confusa e começa a direcionar essa pessoa e deixa aquilo mais claro e você começa a gerar valor com aquilo que você faz. Você começa a ajudar pessoas com aquilo que você faz. E quando você começa a ajudar pessoas com aquilo que você faz, existe um gatilho mental muito forte que é chamado um gatilho mental da reciprocidade. E aí você começa a ativar esse gatilho mental nas pessoas e as pessoas vão começar a ver o que você faz com muito mais valor. Elas vão ser muito mais gratas com aquilo que você faz. E aí é nesse momento
que você começa a pegar o seu produto ou seu serviço, que você vendia por um preço e começa a gerar valor nele. E aí esse valor começa a ser um valor agregado. E talvez você comece a ter que trabalhar menos e comece a ganhar mais por causa de todo esse processo, porque o processo de melhoria é constante. Só que você está melhorando em algo que você gosta, não está melhorando em algo que você não tem prazer em fazer. Então, para você começar a pensar em tirar o pé, primeiro, entenda até quando você consegue, quantos anos você consegue trabalhar na velocidade, na força e na densidade que você faz isso hoje. 5, 10, 15 anos. E entenda que nesse tempo você precisa gerar muito valor naquilo que você está fazendo. E aí, quando você começar a gerar muito valor, você começa a tirar o pé. Mas quando você começa a tirar o pé, você começa a diminuir quantidade. Mas como você está gerando valor, o valor daquilo, o preço daquilo vai ser muito maior. E talvez o trabalho que você teria que fazer, que era 3 vezes mais, talvez você tenha que fazer uma vez. Por quê? Porque você soube gerar valor nas suas coisas, você fez a sua coisa com consciência, não entrou no modo automático. E a maioria das pessoas fazem as coisas no modo automático. Sabe como eu sei isso? Que é uma coisa extremamente simples, porque de 99% dos empresários que eu conversei, e a minha primeira conversa que eu tenho com eles é: me conta a sua história de vida. 99% das pessoas não sabem contar a história de vida deles. Eles contam a história de vida deles como se fosse algo programado. Tipo assim, em 2010 eu entrei na faculdade, aí em 2014 eu saí da faculdade, consegui meu primeiro emprego, aí lá no meu primeiro emprego eu faturava tanto, aí depois eu saí desse meu primeiro emprego, e eles contam nesses pontos, né? Só que como eu posso contar a sua história? A sua história não tá nos pontos de fixação. A história da sua vida está nos pontos onde só você sentiu o que você sentiu. Quando você lembra que na faculdade, no segundo semestre, você viu uma grande dificuldade, que era a matéria de neuroadulto, que você tinha muita dificuldade, aí você achou que ia pegar DP, aí você falou, não, vou desistir dessa faculdade, que essa faculdade não é para mim, porque você estava desiludido, não estava com extrema dificuldade para fazer tudo isso e tal. É esse momento que você começa a contar a sua história real. É nesse momento que as pessoas olham para você e falam, olha isso, como essa pessoa olha por tudo que ela passou. Então, e parece simples. Só que quando você começa a entender isso, por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei, um empresário que eu conversei, que ele começou a contar a história de vida dele e ele entendeu, depois que ele contou as histórias de vida, eu comecei a linkar alguns pontos, que ele tinha uma técnica. E aquela técnica que ele tinha, ele não aprendeu, porque ele achava que ele aprendeu no momento X, que ele estava da vida agora. Só que quando ele reviu a vida, o passado dele, ele viu que a técnica veio montada desde uma época que ele nem era profissional na área que ele está atuando agora. Só que veio montando, só que ele trouxe experiências de outras áreas e empregou na área que ele atua atualmente. E aí, quando eu falei isso para ele, ele trouxe do modo inconsciente automático para o modo consciente. Aí, o que ele fez? Começou a aperfeiçoar a técnica dele. Aí, quando ele começou a aperfeiçoar a técnica dele, hoje, ele, dentro de tudo que ele faz, ele vende essa técnica também. Ele vende como ele faz essa técnica, a importância disso tudo que ele fez. Só que é porque ele criou consciência e aí agora ele está gerando mais valor no serviço dele. Então, isso é extremamente importante. Hoje você pode fazer o que você não gosta, então eu indicaria você a começar a entender e ver o que você realmente gosta e começar a encaminhar a sua vida para aquela direção. Quando você tiver bastante conhecimento e confiança e segurança para viver daquilo que você realmente ama, vá para aquilo. Não espera, porque a vida é muito rápida. Porque eu lembro quando eu tinha 12 anos, 10 anos, e minha mãe falou assim para mim, Fernando, quando você fizer 18 anos, você vai para o exército. E aí eu tinha muito medo, mas eu tinha muito medo de ir pro exército, porque falavam para mim que eu ia ter que comer, matar a galinha na boca, arrancar e beber o sangue dela. E eu falava, não, mãe, eu não quero, eu não quero. E eu contei dos 10 até os 18 anos no dedo, e eu lembro que eu estava assim, não, agora falta 3 anos, e hoje eu tenho 35 anos. Então, assim, o tempo passa muito rápido. A gente precisa viver a nossa vida agora, não tem que esperar para amanhã. Então começa a montar de uma forma consciente a vida que você quer. Primeiro entenda o que você gosta de fazer. Pense um pouco sobre o seu dia perfeito, tá? E vai atrás disso, certo?
Espero que você tenha gostado. Se você reassista esse vídeo e se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilha, manda um comentário aqui, porque se você pegar a essência que a gente falou aqui, eu acho que vai te ajudar bastante, porque minha vida está mudando por causa desses conceitos. E a qualidade de vida é muito mais importante do que só o dinheiro, porque vai ter um momento que você vai sentir falta das coisas que passaram. Então, viva o que você precisa viver agora, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.